Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando em sua casa com o programa do Pai das misericórdias, indo-nos assim em oração aqui neste santuário, para que as nossas vidas e os nossos corações, as nossas famílias e todo mundo esteja na intimidade com o Pai. E levando a Ele o seu coração, a sua gratidão, também o seu louvor e as suas necessidades, para que, sob a luz do Pai, sobre o olhar do Pai, nos seja concedida todas as graças que precisamos para que sejamos instrumentos de sua glória e de seu louvor neste mundo. A catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso, nós continuamos hoje em Gálatas 4, versículos de 6 e 7. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus. E aos Gálatas o apóstolo diz, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Repete-se duas vezes a mesma invocação, na qual está condensada toda a novidade do Evangelho. É raro que, no Novo Testamento, as expressões aramaicas não sejam traduzidas em grego. Devemos imaginar que nessas palavras aramaicas tenha permanecido como que gravada a voz do próprio Jesus. Respeitaram o idioma de Jesus. Na primeira palavra do Pai Nosso, encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã. Chamar a Deus de Pai. Só por Jesus que nós conseguimos expressar. O que o Papa está dizendo aqui para nós é essa palavra pequenina, mas é uma palavra que tem um significado profundo, que sai do coração de Jesus, do próprio Filho ao Pai, né? Até ele vai dizer que não foi traduzida em grego, né? Essas expressões aramaicas, porque vem do aramaico abá, né? Vem do aramaico e exprime toda essa força, né? Do reconhecimento daquele que é o Pai. E saindo da boca de Jesus, ele ensina também os discípulos a rezar. E o que o São Paulo aos Gálatas está fazendo é justamente isso. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de filhos, pois o Espírito de Jesus é quem clama em nós, Abba, Pai. Quando nós oramos, Jesus ora conosco. Quando nós nos colocamos diante do Pai, Jesus também está conosco diante do Pai. O Pai vê em nós o seu Filho. Por isso que, uma vez redimidos dos nossos pecados por Jesus, nós nos tornamos a imagem de Jesus. Nós nos tornamos cristãos. E aí vem a palavra que é ser cristão. Não é só ser um membro da igreja católica, né? Para ser cristão, né? Ou só acreditar em Cristo para ser cristão. Mas o ser cristão é a gente participar da vida de Cristo. É levar a nossa vida e mergulhá-la em Cristo para nós sermos criaturas novas. Porque é pela remissão dos nossos pecados, é pela efusão do Espírito Santo em nós que nós nos tornamos novas criaturas, novo homem e nova mulher. Por isso que é importante nós percebermos isso. Nós estamos num caminho de conversão a Deus, nós estamos num caminho para o céu. E esse caminho tem que ir nos aperfeiçoando cada vez mais. E nós vamos tomando consciência e vamos também aprendendo a ser filho, a ser filha de Deus e rezar como Jesus rezou. Chamar a Deus de Pai em todos os momentos da nossa vida. Ter essa consciência, ter essa percepção. O Pai tudo vê, o Pai tudo conhece. Tudo está nas mãos do Pai. E o desejo meu, dizendo agora como Jesus, é fazer a vontade do Pai. Como que é importante para Jesus a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é de que nos tornemos seus filhos em Jesus. Por isso que Ele enviou Jesus. Por isso que Jesus diz que Ele é a porta. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho. E não tem outro que possa dar vida a nós senão Jesus. E não tem outro que possa nos comunicar a verdade senão Jesus. Então, o caminho, a verdade e a vida, esse é Jesus, a qual nós caminhamos. E não temos outro caminho, não temos outra verdade e não temos outro que nos possa salvar senão Jesus. E foi o Pai quem o enviou, justamente para que nós recebêssemos esse título de ser filhos de Deus, né? De ser chamados filhos de Deus por causa do Espírito Santo, o Espírito de Jesus que foi derramado sobre nós. Jesus, quando foi elevado aos céus e glorificado pelo Pai, Ele derrama sobre a igreja o Espírito Santo, dando-nos clareza, dando-nos entendimento, nos convencendo dos nossos pecados e nos conduzindo à santidade de vida. Por isso que nós, na nossa comunidade, nós buscamos esse objetivo de nos santificarmos dia a dia pela escuta do Evangelho, pela vivência do Evangelho e anunciar esse Evangelho escutado, meditado e vivido àqueles que ainda não conhecem. E proclamar que Jesus é o Senhor em todos os cantos e recantos do mundo, para que os homens e as mulheres, escutando, respondam com fidelidade a Deus e sejam salvos e sejam inseridos na família de Deus. Por isso que a oração levada ao Pai, a oração que envolve todo o nosso ser diante de Deus. Por isso que aí há posturas, há posturas de oração. Nós não vamos ser como os judeus que rezavam nas praças, gritando para todo mundo bater palma. Olha, está rezando. Não. É a postura de oração, aquela reverência, o ajoelhar-se, o prostrar-se no chão, ou o curvar-se diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua dignidade e, com isso, nós também termos atitudes de respeito para com a casa dele, para com as coisas dele e respeito para conosco mesmo, porque somos seus filhos e suas filhas. Então veja o quanto que esse estar na presença do Pai, esse rezar ao Pai, modifica o nosso modo de ser, modifica o nosso modo de nos apresentar diante dele. Quantas vezes nós entramos na igreja assim, distraídos, passamos perto da capela do Santíssimo, nem sequer fazemos reverência a Ele e, e nos portamos como se fosse um turista passando por ali, olhando as coisas, distraído, não tem respeito para com aquele que mora na casa. Como aqui o santuário, a gente às vezes fala para as pessoas, gente, aqui você está dentro de um santuário, é um lugar de oração, é um lugar de você sentar, olhar para aquela mosaico do filho que volta para casa e meditar sobre a saída do filho e a volta do filho, como ele saiu e o que ele fez no caminho e como ele voltou e como foi o seu caminho de volta e o que ele disse ao Pai. É uma grande meditação que esse santuário faz com os peregrinos e com todos nós, que mesmo sem vir aqui, entra pela televisão, pelo rádio, pelos ouvidos, nesse santuário. E você pode fazer essa experiência de filho, de filha, de se dirigir ao Pai com toda a confiança e entregando a Ele toda a sua vida. Vamos agora rezar, colocando nas mãos do Pai as nossas vidas e o nosso coração e a nossa família e tudo aquilo que nos envolve no dia a dia. Vamos pedir com confiança. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sobre a sua casa e a sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.